Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e nós vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 24. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 24. Todos acharam? Amém. Amém? Texto bem conhecido da palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Teu povo reunido nesta tarde, neste lugar, anseia por ouvir a Tua voz de um modo vivo, de um modo especial, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração a Sua palavra viva, que o Senhor possa abrir olhos e ouvidos espirituais, de modo que cada um de nós possa ouvir aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto extremamente conhecido da palavra, está no contexto do capítulo 15 desse evangelho. E esse evangelho, este capítulo especialmente, ele é muito apropriadamente chamado de capítulo da graça de Deus. Por quê? Porque as 3 parábolas contidas aqui, a do pastor que busca, a da mulher que procura e a do pai que ama, ilustram o grande amor gracioso de Deus pelos que se perdem. E as 3 parábolas consecutivas contadas por Jesus, ele conta essas parábolas para responder às murmurações dos escribas e fariseus que criticaram o fato de Jesus receber pecadores e comer com eles, pois dele se aproximavam os publicanos e pecadores em geral para ouvir. E Jesus atendia a todos
se assentava com eles, ceava com eles, e isso era um choque para aqueles fariseus religiosos e aqueles doutores da lei que alijavam essas pessoas e eram críticos ferozes de Jesus, porque o Senhor se assentava com eles para trazer para eles uma palavra de salvação. E é muito interessante porque os fariseus usavam o método rabínico, ou seja, cada argumento deveria apresentar 3 provas para se tornar irrefutável. E Jesus usa o mesmo método e conta 3 parábolas consecutivas para apresentar a mesma verdade: o caráter gracioso de Deus. O Senhor, Ele está ministrando graça nessa noite, nesse começo de noite, fim de tarde, começo de noite, e que nós possamos atentar para aquilo que o Espírito deseja ministrar aos nossos corações nesse dia, em nome de Jesus. Eu gostaria de me deter na 3ª parábola, chamada de parábola do filho pródigo, talvez por algum tradutor desatento, porque na verdade deveria ser chamada de parábola do pai amoroso. Aqui o personagem principal não é o filho pródigo, o filho esbanjador, mas esse pai amoroso, esse pai que vai às últimas consequências, esse pai que aguardou pacientemente que aquele filho, depois das atitudes, das escolhas malditas que ele fez, ele fizesse o caminho de volta, ele viesse para casa. E essa é a grande revelação de Deus para nós nesta noite. Infelizmente, em nossos dias, não ouvimos muito falar sobre graça de Deus. Esse assunto parece que tem sido esquecido nas igrejas e tornou-se, de certa maneira, obsoleto num tempo onde as pessoas procuram avidamente por uma prosperidade material. E eu queria chamar sua atenção para aquilo que o Senhor deseja ministrar ao seu coração. As pessoas têm perdido de vista algo que é o cerne da mensagem da cruz: a graça amorosa de um Deus apaixonado por pecadores perdidos. A gente ouve uma frase muito interessante que diz assim: o Senhor odeia o pecado, mas ama o pecador. O Senhor odeia o pecado e ama o pecador arrependido. Porque aquele pecador, quanto mais, aquele pecador que insiste nos mesmos velhos caminhos e resolve ir para longe de Deus, esse pecador, ele não tem como chegar-se e experimentar o amor de Deus, a menos que ele seja tocado pelo Senhor e ele se arrependa e ele faça esse caminho de volta. A minha oração hoje é para que nenhum de nós saia daqui sem compreender essa verdade. O Senhor certamente marcou esse encontro com cada um de nós para que nós entendamos que não importa quem você é ou o que você fez. Se você for tocado por essa palavra, se o Espírito de Deus tocar o seu coração, e você possa vir para Jesus do jeito que você está, eu só não garanto que você vai permanecer do mesmo jeito, porque o Senhor é especialista em transformar corações quebrados. Ele próprio irá efetuar essa transformação. A religião, ela pode mudar o comportamento por algum tempo, mas só Jesus muda o caráter e a natureza do homem para todo sempre. E eu posso afirmar com toda a convicção do meu coração que nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Se um dia você fez uma decisão pessoal por Jesus, se um dia você entregou, viu a pena, entregou a sua vida a Jesus e você continua do mesmo jeito, tem alguma coisa errada com a sua entrega. Porque quando Jesus entra verdadeiramente numa vida, ele entra
para transformar. O texto lido, ele nos traz 3 revelações acerca do caráter gracioso desse Pai amoroso, que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Em primeiro lugar, Deus é o Pai que espera que aprendamos com as nossas escolhas. Amém? Amém. Então a primeira coisa que você vai repetir comigo, para que a gente aprenda e saia daqui com essa verdade na mente, é: Deus é o Pai que espera que aprendamos com as nossas escolhas. Nós passamos o tempo todo fazendo escolhas, nós passamos o tempo todo resolvendo andar por caminhos que têm entristecido o coração de Deus, mas hoje, nesta noite, o Senhor fala ao seu coração: volte para as primeiras obras, para a prática das primeiras obras. Quem é o pai ou mãe que não conhece o caráter do seu filho? Todo aquele que é pai ou mãe sabe exatamente quem são seus filhos. Às vezes nós percebemos uma tendência dos pais de minimizar determinados defeitos dos filhos. Mas eu quero dizer a você que o pai consciente, o pai lúcido, ele sabe exatamente quem são os seus filhos. Então, possivelmente, o pai do filho pródigo, da mesma maneira, ele deve ter imaginado o fim daquela história, o fim daquela decisão tão drástica daquele rapaz. Ele conhecia o coração do seu filho, sabia que ele com certeza botaria fora tudo que havia levado e que certamente, num dado momento, aquele filho faria o caminho de volta. Aquela experiência era uma faca de 2 gumes, poderia fazê-lo crescer e valorizar o que deixara para trás, ou perder-se para sempre. Aprendemos aqui que esse traço do caráter de Deus mostra que Ele espera que aprendamos com as nossas decisões. E eu queria fazer um pequeno parêntese aqui e dizer a você: olha, cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as sementes que você tem plantado. Muitas dessas sementes têm gerado colheitas malditas, e muitas vezes, mesmo ao longo da nossa vida cristã, nós amargamos por essas escolhas malditas, por essas sementes malditas que nós plantamos. Se você quer garantir uma boa colheita no futuro, veja as sementes que você escolhe para plantar no dia de hoje. Aqueles que andam longe de Deus, dos caminhos do Senhor, além de chafurdar na lama, come comida de porcos, vive na desgraça, na imundície. Todas as nossas escolhas implicam em consequências nem sempre agradáveis. Então, aquele rapaz gastou tudo que havia recebido do seu pai como herança. A Bíblia diz em Provérbios 14, versículo 12: há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao cabo deles dá em caminhos de morte. Amém? Amém. Quando Deus é deixado de fora das nossas escolhas, o prazer torna-se escravidão. E tem um pensamento que não adianta me perguntar, que eu não me lembro quem foi que falou isso, mas eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte: as piores dificuldades de um indivíduo começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que bem entende. Amém? Amém. Segundo a revelação do texto, Deus é o Pai que ama incondicionalmente e não despreza um coração quebrantado que se volta para Ele. Amém? Amém. Deus, vou repetir, é o Pai que ama incondicionalmente e não despreza um coração quebrantado
que se volta para ele. A maior ênfase aqui não é a pecaminosidade do filho, mas o amor gracioso desse pai. Esse texto é um texto que me emociona, é um texto que fala de um modo muito especial ao meu coração. E eu fico imaginando a postura daquele pai, aguardando ansiosamente, olhando para o horizonte todos os dias, para ver se aquele dia não era o dia da volta daquele filho. E foi essa lembrança do amor e da bondade do pai que levou aquele jovem ao arrependimento e ao perdão. Note que quando aquele moço é avistado, seu pai corre ao seu encontro. E é muito interessante que quando nós vamos estudar um pouco acerca daquela cultura, era desonroso um homem adulto correr dentro daquele contexto. Mas aquele pai amoroso não se conteve ante a alegria de receber de volta e abraçar o filho perdido. E a grande motivação para aquela atitude está no versículo 24, ele diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O versículo 7 deste capítulo diz que há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. A minha oração hoje, o desejo sincero do meu coração é que essa palavra toque profundamente o seu coração, tanto aqueles que têm se afastado do aprisco do Senhor, quanto aqueles que ainda não tiveram uma experiência viva com esse Cristo vivo que muda vidas, muda histórias. Se você entrou aqui hoje e tem o coração tem estado quebrantado, angustiado de espírito, e o Senhor tem tocado esse coração através dessa palavra, que hoje seja aquele dia que você diga: eu vou voltar para o Pai. Eu vou voltar para o aprisco do Pai. Eu vou voltar para os braços do meu Pai, porque lá fora não tem nada que possa me prender a esse mundo. Nós podemos imaginar o estado em que aquele rapaz se encontrava, bem como o mau cheiro que exalava, afinal ele cuidava de porcos. Poderia ser facilmente confundido como um dos inúmeros mendigos da Palestina, mas o seu pai o reconheceu. Apesar dos trapos, correu em sua direção, o abraçou e beijou do jeito que estava, sujo, maltrapilho, porque longe da casa do pai somos assim, sujos e maltrapilhos. Aquele moço caiu em si, como diz o texto, e resolveu voltar para o seu pai. Mas o pai já o aguardava. Não foi surpresa para o pai. Não houve uma só palavra de recriminação ou acusação por parte daquele pai. Simplesmente ele o recebeu e o acolheu com amor. É isso que Deus faz. O Senhor não tem uma palavra de acusação para aqueles que se voltam para Ele com o coração quebrantado e contrito. Muito pelo contrário, o Senhor é aquele que presta atenção, é aquele que se volta para todo aquele que tem o seu coração quebrantado e contrito. Tem uma oração nesse mesmo evangelho, me parece que capítulo, acho que 18, se eu não estou enganada, que é o grande capítulo da oração, é o grande evangelho da oração, o evangelho de Lucas, quando dois homens entram na sinagoga para orar. Um fariseu religioso e um publicano. E aquele fariseu, ele vai lá para frente, vai, e chega lá na frente e começa a orar, e o texto diz que ele começa a orar de si para si mesmo, e ele bate no peito e diz: eu não sou como os demais homens, não sou como os demais homens, eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e não sou como este publicano. E lá atrás, o publicano, arrependido, quebrantado, ele era estigmatizado como sendo o pior dos pecadores, e ele entra ali com o coração absolutamente quebrado, ele nem ousava levantar os olhos, e ele bate no peito e diz: Senhor, sê propício a mim, pecador.
Eu não sei o que é que você sente com essas palavras, mas Jesus diz que aquele que entrou lá para frente, que foi lá para frente, não saiu justificado. Mas aquele lá de trás, com o coração quebrado, contrito, aquele saiu justificado. Então o Senhor se agrada de um coração quebrantado e contrito, que vai a Ele com inteireza de coração. Deus, terceira revelação do texto, nós encontramos nos versículos 21 a 23. Deus é o Pai que restaura e restitui aquilo que seu filho perdeu por causa do pecado. Amém? Glória a Deus. O Senhor é o Pai que respeita nossas decisões, que nos ama apesar de nós, mas Ele também restaura a nossa vida, restituindo a dignidade perdida. E quando nós falamos de restituição, logo vem à mente as questões financeiras, as questões materiais, mas aqui está em jogo coisas muito mais profundas, que é a essência do ser humano. E o Senhor é aquele que restaura e restitui tudo aquilo que se havia perdido. Amém? Quando nos voltamos para Ele com sinceridade de coração. O pai interrompe o discurso ensaiado do filho, no versículo 21, e logo em seguida ordena aos seus empregados que lhe tragam depressa a melhor roupa, sandálias para os pés, só os escravos andavam descalços, e sobretudo que lhe ponham novamente o anel no dedo, símbolo de reconciliação, autoridade e filiação. Ele voltou a fazer parte da família. Deus quer fazer isso com você hoje. Eu não sei como é que anda a sua vida espiritual, eu não sei como é que você tem se sentido espiritualmente, mas você é filho amado de Deus. Deus deseja que você volte para o aprisco do Senhor. O Senhor deseja tê-lo de volta no seu convívio e quer restaurá-lo completamente. O Pai não lhe trata como escravo ou empregado, mas como filho amado, e não é só isso, ele também celebra com uma grande festa. Ele manda matar o novilho cevado. Eu fico muito impressionada com isso, porque o Senhor, Ele espera por nós. E aquele pai mandou que engordassem um novilho, que cevassem um novilho para aquele dia e aquela hora, quando aquele filho voltasse. Porque ele sabia que aquele filho voltaria. Se você é filho, você vai ouvir a voz do Senhor nessa noite. Se você foi tocado por essa palavra, as ovelhas do Senhor, elas são marcadas nas orelhas e nas patas. Elas ouvem e elas seguem o Senhor. Os filhos de Deus, eles voltam para casa. E que o Senhor possa tocar o seu coração de uma maneira viva nesta noite, em nome de Jesus. Tudo que o filho perdera com sua inconsequência, lhe seria restituído pelo Pai. Perdão de Deus apaga as transgressões, perdoa pecados e purifica de toda injustiça. O Senhor é aquele que zera a nossa vida. O Senhor lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias, capítulo 7, versículo 19, o profeta diz assim: tornará a ter misericórdia de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aí seria inevitável deixar de dizer aquilo que eu vou dizer agora. Quando nós somos alcançados por Deus, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Não se deixe enlaçar por determinadas ministrações que dizem o contrário.
Aquele que é de Deus está liberto pelo sangue de Jesus. Aquele que é de Deus teve a sua vida zerada, porque ele agora é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Jesus é a nossa única chance de começar do zero. Aí você pode dizer, mas pastora, tem algumas coisas que vêm na minha mente, tem algumas coisas que eu fiz no passado e tal. Tem consequências. Consequências de pecados. Outro dia eu dei um exemplo de um servo de Deus que traiu a esposa e teve um filho fora do casamento. Depois se reconcilia com a esposa, pede perdão, ela o recebe de volta. Mas ele ia fazer o que com o filho que ele teve fora do casamento? Ele tinha que assumir consequência de pecado. Mas as maldições da velha vida, elas não mais cobrem a sua vida. Porque você está coberto com o sangue de Jesus e o poder da cruz. Amém? O que o Senhor deseja que aprendamos aqui hoje, especialmente num dia como hoje, que é um dia de celebração da ceia do Senhor. Em primeiro lugar, as nossas escolhas geram consequências e nem sempre agradáveis. Portanto, cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as decisões. Cuidado com as palavras. Amém? Em segundo lugar, não importa quem somos ou o que fizemos. O Senhor é o Pai amoroso e misericordioso que espera por nós de braços abertos, e quando nos voltamos para Ele, somos acolhidos como filhos amados. Terceiro lugar, o Senhor é aquele que perdoa nosso pecado, apaga as nossas transgressões e nos purifica de toda injustiça, zerando a nossa vida e reescrevendo a nossa história. Quarto lugar, o Senhor é o Pai amoroso e perdoador que restaura tudo que foi danificado em nós pelo pecado e restitui a nossa dignidade de filhos e herdeiros. O mesmo tratamento dado ao pródigo é dispensado pelo Pai Celestial a cada um dos filhos que se volta para Ele. Amém? Em quinto e último lugar, a graça maravilhosa do Pai Celestial, além de salvadora, ela é libertadora, aperfeiçoadora, firmadora, fortalecedora e fundamentadora. Amém? Ela é nosso alicerce. Nela, portanto, devemos estar firmes, pois nada é feito fora da esfera da graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que o Senhor possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração hoje, em nome de Jesus. Amém?